Olá pessoal, muito bom dia. Apesar de eu estar gravando esse vídeo à noite, né? Mas para você que vai assistir domingo, a partir da. Não estava tossindo até agora, gente. Mas para você que vai assistir esse vídeo aí a partir das 6 horas de domingo, do dia 8 de junho, né? Vai ser bom dia, certo? É muito bom dia. Você escolheu uma boa parte de estar dedicando aí uns 15 minutos no máximo do seu tempo a estar prestando atenção na palavra de Deus, ok? E nós estamos lá no Evangelho de João, essa é a nossa escola bíblica dominical. Você escolheu a boa parte, tá? Tá prestando atenção. E pensar que na época de Jesus, as pessoas se reuniam, né, no caso, sábado, né? E se sentavam nas sinagogas para ouvir o mestre, o rabino, né? Falar a palavra de Deus, certo? Então, ou seja, as pessoas davam crédito à palavra que o Senhor tinha para nos dizer. Desculpa se às vezes eu olho para cá que eu esqueço que a câmera ela está aqui. Aí eu olho para cá onde está mostrando o vídeo, né? Aí às vezes isso acontece, tá certo? Então, pessoal, vamos lá? Estamos aí, na aula passada a gente falou até só 2 versículos, até João, né? Evangelho de João, capítulo 1 até o versículo 16. Eu não tô com pressa, você tá com pressa? Vamos tranquilo. Já é essa quarta aula já de escola bíblica dominical e aí a gente continua no Evangelho de João e eu acredito que nem hoje a gente vai conseguir sair do versículo primeiro, do capítulo primeiro, né? Então nós estamos aí, fizemos até o 16 e nós vamos começar do 17 em diante hoje. Vamos fazer a leitura? Olha o que está escrito lá. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ok? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Continuando, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, nós já explicamos o que significa Filho unigênito, né? O Filho unigênito, perdi, cadê? 18, né? Deus nunca fez isso por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse quem és tu, né? Então, a gente precisa entender que quando João Batista está declarando essas palavras, né, nós entendemos que ele nem conhecia Jesus ainda, apesar de ser primo dele, né, pelo que fala a palavra. Mas, ou seja, antigamente não tinha WhatsApp, não tinha videochamada, não tinha nada disso, né? Então era uma coisa comum, dependendo não tinha carro para ir de uma cidade para outra, né? Até hoje, eu que sou do ano de 74, até na minha época nós tínhamos carros que nos levavam, né? Tinha o tio Jeromo, né? Lá em Neves Paulista, a gente foi uma vez na casa dele, sendo de São José do Rio Preto, né? Por mais que não tinha as tecnologias que nós temos hoje, a gente tinha uma facilidade maior de se conhecer. Então é perfeitamente aceitável que Jesus sequer souber, que João Batista sequer soubesse quem era Jesus, né? Por não se encontrarem. Uma porque Zacarias e Isabel já eram de certa idade, então provavelmente João Batista ele deve já ter, o jovem judeu, se eu não me engano, com 14 anos já é considerado um homem, né? Então, bem provável que talvez Isabel e Zacarias tenham morrido aí por volta dos 14 anos de João Batista. Suposição minha, tá, gente? Não é nenhum dado histórico aí, não. Ok? Então é bem provável que isso tenha acontecido. Então, ou seja, aos 14 anos, João Batista já era aceito pela sociedade judaica como um homem, e bem provável que, pela idade avançada dos pais, eles já teriam perdido seus pais. E João Batista, né, como a palavra diz, que ele foi para o deserto, viver no deserto, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Basicamente, ele virou um nômade. E começou o seu ministério que foi passado para ele, porque sempre foi profeta, foi o último profeta da antiga aliança, né? As pessoas confundem muito isso. Eu já vi várias pessoas, se fossem pessoas indoutas, né, tudo bem, mas pessoas estudadas,
falando que não existe mais profecias hoje e que não existe mais profetas hoje, porque a palavra Jesus disse que o último profeta foi João Batista. O último profeta foi João Batista da Antiga Aliança, apesar de não ter sido explicitado isso, né? João Batista ele foi o último profeta da Antiga Aliança, mesmo porque se João Batista tivesse sido o último profeta, aquele texto de Joel que Pedro repetiu, né, que os seus jovens sonharão, seus velhos terão visões, claramente se referindo aos dons do Espírito Santo, que aconteceria no Novo Testamento também, ok? Não estaria incorreto. E mesmo porque a gente vê por vários profetas, né, no Novo Testamento, Ágabo, aquele que profetizou sobre a vida de Paulo, né, profeta, e aconteceu tudo aquilo que ele falou que ia acontecer. Então, ele próprio Paulo, ele falou sobre o dom de profecia. Então, sim, ainda existe no tempo do Novo Testamento o dom de profecia. Não me assusta uma pessoa não estudada falar que não existe, confundir e achar que João Batista foi o último profeta porque foi dito que João Batista foi o último profeta. Uma pessoa que não conhece da palavra de Deus, eu até aceito a pessoa fazer essa confusão. Mas uma pessoa adulta, uma pessoa que estuda, teólogo, né? Não saber que João Batista, que João Batista foi sim o último profeta, mas o profeta da Antiga Aliança, né? Porque tem profetas maiores, profetas menores, Daniel, Ezequiel, são profetas maiores. Aí tem Abadias, tem Malaquias, são profetas menores, né? Joel, profetas menores, assim são classificados. Dentre todos esses profetas, o último profeta foi João Batista, da Antiga Aliança. Assim também como a lei, como a gente leu agora há pouco aqui, a lei foi entregue por Moisés, mas a graça e a verdade foram entregues por Jesus Cristo. E toda a lei se cumpre em Jesus Cristo. Então, quando começa o Novo Testamento? Em Mateus, capítulo 1, versículo 1? Não. Em Marcos, capítulo 1, versículo 1? Não. Em Lucas, capítulo 1, versículo 1? Não. Em João, capítulo 1, versículo 1? Não. O Novo Testamento não começa aí. O Novo Testamento não começa no nascimento do Filho de Deus. O Novo Testamento começa na morte e ressurreição do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Ali ali se cumpriu aquilo que Jesus falou. Não passará nenhuma vírgula, nenhum tio, passará o céu e a terra, mas não passará nenhuma vírgula e nenhum tio desta palavra. E ele não mentiu. Nenhuma vírgula, nenhum tio passou dessa palavra sem que fosse cumprida em Jesus Cristo. O que trouxe a graça e o que trouxe a verdade. Ok? Deixa eu estar olhando no meu tempo, controlando o meu tempo aí. Ficou entendido, irmãos? Essa dúvida é muito comum. Quando começa o Novo Testamento? Muitas pessoas começam a falar de Jesus. Mas que isso aí que Jesus... E aí, Jesus está falando isso? É do Velho Testamento. Pode, Fábio? Pode. O Velho Testamento estava em vigor. Quando findou o Velho Testamento, quando se cumpriu o Velho Testamento e começou o Novo Testamento? Quando foi que começou a graça, o período da graça? Com o nascimento de Jesus? Não. A graça começou antes da graça, era o período da lei, né? O período da lei passou e hoje nós estamos findando até o período da graça. Quando é que ele começou? Na morte e ressurreição de Jesus. Ali, aquele momento que o texto fala, que marca, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Naquele exato momento estava começando o Novo Testamento. O véu do templo se rasgou. Naquele momento começou o Novo Testamento. Ok? E hoje nós vivemos o período da graça, né? Do perdão,
perdão irrestrito, não importa o que você tenha feito, não importa qual tenha sido o seu pecado. A palavra de Deus diz lá em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças que nós cometemos. E esse período está acabando, meu irmão. Esse período, ele está acabando, minha irmã. Aí quando acabar o período da graça, vai ser o período, como é que é mesmo? O período da justiça, né? Eu esqueci o nome que fala. Se eu lembrar, depois eu falo. Quando tem algum tempinho ainda, né? Vai passar o período da graça e vai entrar... juízo. Passando o período da graça, que eu não posso dizer com certeza, porque nenhum texto diz com certeza, ele dá pistas. Eu posso dizer para você o que eu acho, o que eu acredito. Arrebatamento da igreja. O período da graça, ele termina com o arrebatamento da igreja. Aí começa o período do juízo. Aí não tem nem dó nem piedade. Você tem o período da graça para aceitar Jesus Cristo como teu único Salvador, para arrepender dos seus pecados, para confessar os seus pecados, para que Jesus te perdoe dos seus pecados. Tá? E você tem duas chances de ser salvo. Duas chances. A primeira é aceitar Jesus Cristo antes de morrer. Porque se você não aceitar Jesus Cristo antes de morrer, eu sinto em lhe dizer que você vai para o inferno. E ali é sofrimento eterno, é dor eterna. Você acha que qualquer sofrimento que você tenha passado nessa terra foi muito forte, foi muito doído, você não imagina o que é passar no inferno um minuto. E eu não imagino e nem quero imaginar e nem quero correr o risco de passar por lá. Tá? Então, você tem essa chance, antes de morrer, para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para se arrepender dos seus pecados e para confessar os seus pecados para Ele te perdoar. Ok? E você tem até o período da graça terminar. Se o período da graça terminar e você ainda estiver vivo, e você não ter aceitado Jesus ainda, sinto lhe informar que também você perdeu sua chance de salvação. Existe um matemático, físico, teórico, ele era várias coisas, né? Chamado Blaise Pascal. Ele fez o cálculo da salvação. E pesquisa aí, Blaise Pascal, eu não lembro direito como é que era a forma, né? Ele fez um cálculo que é infinitamente melhor aceitar Jesus Cristo, porque as outras possibilidades, se você estiver certo que Deus não existe, alguma coisa assim, se você estiver certo que Deus não existe e você foi bom, tudo mais, não lembro direito. Puxa lá que você vai ver a fórmula de Blaise Pascal sobre a salvação, tá? Porque eu não lembro direito, agora eu não vou lembrar que está acabando meu tempo, eu não posso perder, tem coisa importante para falar ainda hoje, né? Mas puxa lá, que ele mostra matematicamente que mesmo que se você esteja errado, que Deus não existe, ainda assim você não perdeu nada em aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, ok? Vamos lá? Este é o testemunho de João 20. E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram, então quem és, pois és tu Elias? E disse, não sou. És profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois quem és, para que possamos dar respostas que nos enviaram, que dizem de ti mesmo? Dize, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhes e disseram-lhes, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo, isso é importante, presta atenção que falta rápido. Não vai dar. Vai ficar para a próxima aula.
É muito importante para mim passar correndo por aqui. Tá? Deus te abençoe. Tchau, tchau.